Então, pessoal, essa é a nossa aula de número 11. Nós vamos discutir movimento bidimensional, tá? E agora nós vamos ser um pouco mais específico. Nós vamos tratar do movimento de projéteis, tá? E depois nós vamos fazer alguns exercícios. Então, vamos lá. Movimento de projéteis, tá? Então, assim, uma forma de aplicar, né, o que a gente aprendeu, os métodos que a gente aprendeu na sessão anterior, a gente vai considerar agora o movimento de um projétil. Então, um objeto que é lançado as proximidades da superfície da Terra, tá? Como uma catapulta ou uma bola de basquete, ou, por exemplo, tem problemas que citam quando você tem uma mangueira jorrando água e essa mangueira faz um certo ângulo com o solo, né? Então, os casos gerais, o lançamento de um chute de uma bola de futebol, né? Com a simplificação de que nós vamos ignorar aqui a resistência do ar, tá? Nós vamos considerar a situação ideal, né? E aí, claro, nessas situações surgem perguntas. Qual é a altura que o projétil chega, a distância, né, até onde ele vai, qual é o tempo que ele passa no ar, né, e outras perguntas que têm interesse para a descrição do movimento, né? Bom, vamos ver o que é que a gente consegue pensar a respeito disso. Então vamos considerar a seguinte situação. A gente tem um projétil, tá? Ele é lançado com velocidade inicial v0 e o vetor velocidade inicial v0, esse vetorzinho aqui, ele faz um ângulo θ com o eixo horizontal, tá? Vamos chamar aqui de eixo x. E aí é uma escolha nossa colocar os eixos de tal forma no nosso sistema de coordenadas que o objeto sai, ele parte da origem desse sistema de coordenadas. Isso não precisava ser assim, a gente não precisava fazer isso. A gente poderia, por exemplo, escolher um outro sistema de coordenadas, né, que tem outra orientação, e a partir disso, né, se nós escolhêssemos aqui um certo x' e um y', então dá para ver claramente que o nosso objeto parte de um y negativo, né? Esse aqui seria o y0, seria negativo, e o x0, que seria esse ponto aqui também, né? Você continuando aqui o eixo. Esse aqui seria o x0, né? Aqui em cima desse eixo aqui. E também seria negativo, né? Agora a gente poderia mudar, né? Se a gente escolhesse esses eixos e colocasse em outras posições, né? Sei lá, a gente o eixo é nosso, pessoal, a gente leva para onde quiser, né? A escolha, essa aqui seria basicamente x' igual a x, y igual a y, né? Seria essa escolha aqui, mas nós podemos, por exemplo, colocar aqui de tal forma que o eixo vertical coincide com o eixo de simetria da parábola. A gente podia fazer isso, a gente poderia levar esse eixo, sei lá, para qualquer outro ponto que a gente quisesse, que não necessariamente o ponto a partir do qual o objeto foi lançado, tá? Essa é uma escolha nossa, a gente faz isso do jeito que a gente quiser, né? Os eixos são nossos, se nós escolhemos da nossa forma. Eu queria muito reforçar essa palavra aqui, porque nós escolhemos o eixo, né? E a física, o problema físico não depende da escolha que nós fazemos, tá? Então, com essa escolha, x0 é igual a y0, tá? E como o eixo y tá para cima e a aceleração da gravidade a gente sabe que é para baixo, né? Ela aponta para baixo, né? O vetor g ou o vetor a, que é o vetor aceleração, eles são negativos. Desculpa, eles apontam para baixo. Significa dizer que a é menos g na direção y. Esse gzinho aqui é o módulo do vetor aceleração da gravidade, consequentemente ele precisa desse menos aqui na frente, né? Para dizer que ele aponta na direção negativa do eixo y, né? Só lembrando a vocês, nós temos aqui vetores unitários na direção i e um vetor unitário na direção j, né? O i ao longo do eixo x e o j ao longo do eixo y. Esse menos aqui significa que o vetor aceleração é na direção oposta, no sentido oposto ao sentido positivo do j, tá bom? E g é o módulo da aceleração da gravidade, nós vamos tomar por 9,8 metros por segundo ao quadrado, dependendo do problema, tá? Bom, e aí se a gente tem um ângulo θ entre V0 e o eixo x,
né? Nós podemos dizer o seguinte, olha, esse meu vetor velocidade inicial, ele tem duas componentes. Ele tem uma componente, né? Tá aqui o vetor, né? Esse é o vetor. Então, ele tem uma componente na direção x e ele tem uma componente na direção y, tá? E essas componentes estão marcadas aqui, né? Então, isso aqui é Vx vezes i, esse vetor aqui é Vx vezes i, enquanto que esse vetorzinho aqui é Vy vezes j, né? Só que aqui, como é o inicial, é V0y e V0x, tá? E aí não é difícil de ver se isso aqui é V0, isso aqui é θ, então essa componente aqui é V0 seno de θ, e essa daqui é V0 cosseno θ, né? Lembrando que esse ângulo, que é o ângulo entre os eixos, é de 90 graus. E é isso que você vai encontrar aqui. V0x é V0 cosseno θ, V0y, V0 seno de θ, tá? Como a gente sabe, no movimento, o movimento horizontal é um movimento uniforme. Por que que ele é uniforme? Porque não tem aceleração na direção horizontal, tá? Já na vertical, o movimento é uniformemente acelerado. O que significa isso? Significa que a aceleração é constante, ela tem o mesmo módulo, a mesma direção, o mesmo sentido o tempo inteiro, tá? Bom, o movimento uniforme na direção x, bom, só lembrando, o que é o movimento uniforme? X é igual a x0 mais Vx vezes t, tá? Então, o nosso x0 é zero, por causa da nossa escolha de eixos, e o nosso Vx é igual ao V0x, que é igual a V0 cosseno de θ. Tá? E só lembrando, nós tomamos aqui que T0 é igual a zero, ou seja, o instante inicial nós tomamos igual a zero. Já o movimento uniformemente variado na direção y, ele é desse tipo aqui, ó, y é igual a y0 mais v0y vezes t, mais aceleração na direção y vezes t ao quadrado sobre 2. O y0, por causa da nossa escolha de eixo, é zero. O V0y nós já vimos que é igual a V0 seno de θ, e a aceleração é menos g, tá bom? Bom, derivando esse cara, nós obtemos a velocidade, né? A derivada de t é 1, isso aqui é uma constante, portanto fica só V0 seno de θ, e a derivada de t ao quadrado é 2t, né? Então esse 2 aqui vai embora, né? E a velocidade, que é igual a y, que é dy dt, é igual a V0 seno de θ menos gt. Alguém deve estar se perguntando, poxa, por que você não calculou Vx, que é igual a dx dt? Bom, poderia ter calculado, né? Nós encontraríamos apenas que Vx é V0 cosseno θ. É uma velocidade constante, portanto menos interessante, né? Assim, não pensei em calcular. Mas se você quiser, claro que a regrinha de que a velocidade é derivada da posição em relação ao tempo se aplica, né? É isso aí. Bom, vamos pô, que perguntas a gente pode fazer a respeito desse problema? Como é que a gente pode entender esse problema? Bom, olhando para a trajetória, né? Se você olhar para essa curvinha aqui, você tem a impressão de que isso aqui é uma parábola, né? Dá a impressão de ser uma parábola com a concavidade para baixo. Tem como a gente provar que isso aqui é uma parábola? Bom, para a gente provar, a gente precisa encontrar essa curva y de x, ou seja, em cada ponto P pertencente a essa trajetória, eu preciso encontrar a coordenada x e a coordenada y, tá? Ou seja, para cada x, eu preciso encontrar a função y de x, tá? Preciso encontrar a relação, ou seja, a função, né, y de x. Como é que eu vou fazer isso? Bom, uma coisa que eu posso pensar é, olha, essa equação, a equação 44, ela me dá o x de t. Já a equação 45 me dá o y de t. Ou seja, eu tenho x de t e eu tenho y de t. Será que eu não posso eliminar o t para obter o y de x ou x de y? Né? Talvez essa seja uma ideia. Então, se a gente procurar fazer isso, né? Se a gente procurar eliminar o t na equação, aí me desculpa, eu vou apagar essas derivadas aqui para usar esse espaço. Bom, se a gente sabe que x é igual a V0
cosseno de θ vezes t, isso é basicamente dizer que t é igual a x dividido por V0 cosseno θ, né? Ops, perdão. Essa equação, a equação 44 implica nessa equação aqui. Bom, agora o que eu posso fazer? Eu posso jogar aqui dentro, no y, onde tem t. Nesse caso, eu vou obter o y de t de x, que na prática é o y de x, né? Então, onde tem t nessa equação aqui, eu vou jogar x dividido por V0 cosseno θ. X dividido por V0 cosseno θ. Bom, se eu fizer isso, não é difícil ver que nós chegamos na equação 48. Tá? Deixo isso como exercício para vocês fazerem. Tá? Não é... Bom, tá claro que é isso, mas tentem, tá bom? Então, isso mostra que essa equação aqui, de fato, é uma parábola, né? Esse y de x, vou até fazer de verdinho. Esse y de x, ele tem a forma ax ao quadrado mais bx mais c, com a menor do que zero. O que significa dizer que a concavidade está para baixo, certo? Bom, que outras perguntas a gente pode fazer? Bom, a gente pode perguntar, por exemplo, qual é o ponto mais alto, qual é a altura máxima, né? Onde está o vértice da parábola, dito de forma matemática, tá? Então, para a gente encontrar a altura máxima, o que a gente pode fazer é descobrir qual é o tempo que ele leva para chegar na altura máxima. Por quê? Porque fisicamente a gente conhece uma propriedade da altura máxima. Qual é? Ora, se o objeto vai subindo, chega numa altura máxima e volta, significa que ele tinha uma velocidade positiva, né, que apontava para cima, até que essa velocidade se tornou zero e depois se tornou negativa. Então, a condição para encontrar o tempo, né, do valor máximo do y é fazer que a velocidade y é igual a zero. Se a gente fizer isso, é só a gente aqui, fazer aqui. Faz isso aqui igual a zero. O que é que nós vamos ter? Nós vamos ter que t é igual a V0 seno de θ dividido por g, né? E esse t aqui é o tempo do máximo, né? Que por acaso é exatamente, não por acaso, né? Isso é exatamente o que está aqui na equação 49. Pensando nos alunos que vão ler essas notas de aula, eu vou apagar esses rabiscos todos, pelo menos a maioria, para não ficar tão difícil de compreender, tá bom? Bom, é isso. Então, bom, a gente encontrou, né, o tempo que ele leva até chegar ao ponto mais alto. Como é que eu vou saber para achar o valor da altura do ponto mais alto? É só eu pegar esse tempo, e jogar dentro da equação que eu tenho para y de t. Né? Fazendo as continhas aqui, eu vou obter que a altura, o valor máximo de y é V0 seno ao quadrado de θ sobre g. Bom, aí você pode pensar, poxa, quer dizer que então se θ for zero, a altura máxima é zero? Porque o que é que significa que θ ser zero? Aí você volta lá para a figurinha. Se o θ for zero, você está dizendo basicamente o seguinte, que esse nosso vetor aqui, ó, que se inicia aqui na origem, tá? Que ele faz um ângulo zero com o eixo do x. Então, ele está bem aqui. Então, esse aqui é o caso, θ igual a zero. Né? Então, θ igual a zero, o valor máximo da altura que você vai atingir é zero mesmo. Né? Já em função de θ, se você olhar para cá e pensar, poxa, bom, e qual é o maior valor que esse y máximo pode assumir? Bom, o maior valor vai ocorrer quando esse cara aqui for 1, porque o maior valor possível do seno é 1. Né? E quando é que o seno é 1? Né? Qual é o ângulo cujo seno é 1? É π sobre 2. E quando que é π sobre 2? O que é que significa θ igual a π sobre 2? Θ igual a π sobre 2 é precisamente esse valor aqui de θ. Ó. Isso aqui é θ igual a π sobre 2. Poxa, mas então nesse caso eu tô arremessando o meu projétil, estou lançando o meu projétil verticalmente para cima. Exato.
Se você está jogando ele verticalmente para cima, é claro que essa é a situação onde você vai atingir a maior altura possível, né? Então veja que a matemática, ou seja, o conhecimento a respeito da função seno, ela nos ajuda a entender quando é que a altura é máxima e quando é que não é. Tá? Então a matemática casa com a física aqui. Né? Ou seja, ela serve de uma descrição perfeita para o fenômeno que está ocorrendo. Tá bom? Beleza. E para atingir o solo, quanto tempo o projétil leva para atingir o solo? Bom, nós calculamos o tempo que ele leva para atingir o ponto mais alto. Né? Isso nós já temos, está aqui. É esse cara aqui, eu vou escrever de outra cor para ser mais chamativo. Então, para ele atingir o ponto mais alto, ele leva esse tempo aqui. V0 seno de θ dividido por G. Quanto que ele leva para atingir o solo? Ou seja, para ir até o ponto mais alto e voltar. Não é difícil ver que aqui tem uma certa simetria, né? Então, o tempo que a partícula leva para chegar até aqui em cima é o mesmo tempo que ela leva para cair. Isso dá para ler isso na simetria do problema, tá? Mas se você não acreditar, e eu recomendo que você não acredite em nada, procure verificar tudo, checar, conferir e ver se as coisas se encaixam uma na outra, né? O que é que eu sugiro que você faça? Que você pegue a equação y de t e iguale a zero. E procure descobrir para quais valores do tempo esse y é zero, né? Como a equação é essa daqui, dá para ver claramente que t igual a zero é uma solução e t igual a 2 vezes v0 seno de θ sobre g, que por acaso é exatamente igual ao tempo para atingir o máximo. Tá vendo? Então, aquilo que nós dissemos antes, que o tempo para atingir o máximo é 2 vezes o tempo, é metade do tempo total de voo, ou seja, é o tempo até ele atingir o solo, né? Que nós descobrimos usando a simetria do problema, isso de fato é verdade. Tá bom? E a última coisa que é interessante a gente calcular é o alcance do projétil. Poxa, se eu tenho uma catapulta, eu sou capaz de lançar uma pedra, eu quero saber onde é que ela vai cair. Né? Hoje em dia não, mas alguns séculos atrás isso era uma arma de guerra poderosíssima, né? Que era muito relevante quando os dois povos entravam em guerra. Então os engenheiros eram chamados para resolver esse tipo de problema. Construa aqui uma catapulta que jogue um projétil mais pesado possível, o mais longe possível. E quanto mais longe do seu inimigo você estiver, claro que você vai estar mais seguro. Né? Então, vamos calcular essa distância que o projétil pode atingir. Bom, para isso, nós voltamos para essa equação da trajetória, tá? Que nós descobrimos aqui. Y de x igual a tangente de θ vezes x menos 1 meio de g sobre cosseno ao quadrado de θ vezes x ao quadrado, e nos perguntamos onde é que isso aqui é zero. Por quê? Porque eu sei que quando o objeto tiver tido essa trajetória todinha e ele cair aqui nesse ponto, né, que essa distância aqui é a, eu sei que o y vai ser zero. Né? Então eu faço eu procuro os valores de x para os quais y é zero. Ou seja, eu igualo isso aqui a zero. E quando eu faço isso, olha só os valores que eu obtenho. Eu obtenho x igual a zero. Claro, se o objeto saiu da origem, né? Então na origem o y é zero e o x também é. Tá? E eu obtenho um x duas linhas aqui, uma segunda solução, que é 2v0 ao quadrado, seno de θ, cosseno de θ, dividido por g, que eu posso escrever nesse formato aqui. O alcance, ou seja, a distância em relação ao ponto de lançamento que o meu objeto atinge o solo é v0 ao quadrado, seno de 2θ, dividido por g. Note que aqui nós usamos uma identidade trigonométrica, que seno de 2θ é 2 vezes o seno de θ vezes o cosseno de θ. Bom, e com isso nós estudamos, assim, do ponto de vista teórico, basicamente todas as perguntas que você pode fazer a respeito do lançamento de um projétil.
É claro que há situações mais delicadas. Você pode lançar o projétil não da origem, você pode ter um obstáculo que você quer jogar o objeto por cima dele, ou, né, é possível complicar, mas a essência está aqui. A essência do problema de lançamento de um projétil está aqui.